Parabenizar a DEPCA na pessoa da doutora Maiara. Esse ano já foram 104 prisões, entre prisão em flagrante e cumprimento de mandado. Os senhores têm acompanhado que nós estamos com uma campanha muito forte, tanto na capital quanto no interior, de combate a todo e qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. Nesse caso, um caso grave que nos espanta, que o próprio pai teria violentado sua filha aí de 10 anos de idade, e os fatos aconteceram, temos notícias que ela tinha desde que ela tinha 6 anos de idade. Então, a gente precisa alertar aqui as pessoas desse comportamento, que normalmente o agressor é alguém próximo, um vizinho, alguém próximo da família, e a criança ela apresenta alguns sinais que nós temos que ficar atentos. Uma mudança de comportamento repentino, um medo de algo que ela não tinha e que agora ela passa a ter. Ela tem alguma mudança, né, com relação às questões sexuais, até mesmo na fala. E a criança, às vezes, passa por um processo de tristeza, que vai redundar no isolamento, uma depressão, e, em último caso, talvez até uma mutilação. Então, nós precisamos ficar atentos para verificar o comportamento dessas crianças. Aquelas crianças que eram, às vezes, felizes, de repente, elas passam por uma tristeza sem explicação. Então, fica um alerta para todos aqui, que normalmente um agressor é alguém próximo. Novamente, eu preciso parabenizar a ação da DEPCA, esse trabalho que é muito importante, que tem sido muito bem conduzido pelas delegadas que estão à frente. A gente ouviu o delegado Guilherme Torres, delegado junto da Delegacia Geral. Agora a gente vai ouvir a delegada Maiara, ela que vai explicar um pouquinho mais. Doutora, a senhora pode ficar um pouquinho mais à frente, por favor? Agora, a gente vai ouvir. Doutora, o que a senhora pode explicar sobre esse caso? Há quanto tempo realmente ocorria? Na época, no dia de ontem, prendeu um homem de 46 anos por ter cometido abusos contra a própria filha. Esse crime ele ocorreu desde que a criança tinha 6 anos, e esses abusos passaram a ser contínuos. Após a mãe ter falecido, essas crianças foram morar com o pai, ficaram sob os cuidados do pai, e o pai se aproveitou da vulnerabilidade, da confiança que a criança tinha nele, e começou a praticar os abusos. Esses abusos eram atos libidinosos, eram toques inadequados. O pai ficava olhando ela tomar banho e começava a acariciar, e ela não tinha coragem de fazer a denúncia, não tinha coragem de contar ao irmão, nem ao pessoal da escola, nem a ninguém, porque ele ameaçava ela, afirmando que iria matá-la ou que poderia fazer coisa pior com ela. Ele chegava a dizer que ela ia ser a esposa dele e que aos 15 anos, quando ela chegasse até 15 anos, ele iria engravidá-la. E ela conta nos relatos que sofreu muito por isso e teve coragem de contar à tia dela, quando ela pediu para o pai deixar ela na casa da tia materna, e ela contou à tia tudo o que estava acontecendo. Essa denúncia chegou na delegacia por meio da tia. A tia nos procurou, fizemos o relato, fizemos todo o procedimento, pedimos a prisão dele, que foi deferida pelo judiciário, e cumprimos na data de ontem. Também cumprimos uma busca e apreensão por ter relatos que ele tem no telefone dele, imagens da criança, fotos nuas, mas que estamos ainda em investigação para poder identificar e confirmar os fatos. A gente está ouvindo a delegada em relação a esse caso. A gente vai ouvir mais um pouquinho, mais detalhes sobre o caso. Ele tem dois filhos, ele tem essa criança que hoje tem 10 anos e tem um filho de 16 anos, e ainda há uma possibilidade de ter uma outra vítima dele, que quando a mãe das crianças faleceu, ele teve uma outra mulher, e a criança chega a relatar que viu também ele abusando de uma criança que era a enteada dele, e a gente está investigando esses fatos também. E a gente ouviu a delegada Maiara, ela que é da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Só é mais um filho, pela nossa investigação não. A gente ouviu e acompanhou a delegada sobre esse caso aqui na Delegacia Geral, em que a gente traz os detalhes sobre essa ocorrência que ocorreu, né, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense, em que realmente toda essa situação ocorreu. Uma matéria completa você vai acompanhar acessando o cm7brasil.com, em que a gente vai trazer todos os detalhes para você, uma matéria completa com todos os detalhes dessa ocorrência, desse caso grotesco, monstruoso, que ocorreu no bairro Jorge Teixeira, desse pai de 46 anos, um sem vergonha, um vagabundo, que abusou
dessa criança desde os 6 anos de idade. Atualmente ela tem 10 anos e indo à casa da tia é que ela resolveu relatar realmente esses abusos. Uma matéria completa, como eu disse, você acompanha acessando o cm7brasil.com. As imagens são de Tasso Pierre, eu sou Rafael Tavares, portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.